Olá, irmãos. Eu espero que esteja tudo bem com vocês. Eu estou de volta a São Paulo, depois de algumas semanas ali em Praia Grande. Como vocês tentando entender o nosso tempo e procurando a melhor maneira de viver nele, estou dividindo e ocupando os meus dias aqui entre várias ligações e reuniões com grupos diferentes e trabalho com grupos diferentes no sentido de como é que a gente continua o trabalho do avanço do evangelho mesmo em meio ao contexto que a gente está vivendo e como a gente passa de maneira criativa pelos bloqueios que a gente está tendo e aproveita as oportunidades que estão surgindo. Em breve eu vou trazer algumas ideias também para a igreja, de como ela pode fazer isso, mas também entendendo que Deus quer que a gente desacelere um pouco, que a gente se aproxime dele e ter mais tempo diante da palavra, ter mais tempo refletindo nele. E eu fico feliz desse momento que a gente vai ter juntos agora na palavra de Deus. Então eu já convido vocês, sem mais demora, a ir para o livro do profeta Jeremias, Jeremias no capítulo 29, e a gente vai refletir hoje um pouco sobre o que a lição do povo de Israel, passando pelo exílio na Babilônia, o que isso pode ensinar a gente no sentido de como a gente deve viver o momento que a gente está vivendo agora. Tá bom? Então vamos ler Jeremias 29 a partir do verso 1. A minha versão é a NVT, Nova Versão Transformadora, e ela diz assim: O profeta Jeremias escreveu uma carta e a enviou de Jerusalém aos líderes, sacerdotes, profetas e a todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Isso aconteceu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os oficiais do palácio e os outros oficiais de Judá, bem como todos os artífices e artesãos, foram deportados de Jerusalém. Ele enviou a carta por meio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, quando eles foram à Babilônia como embaixadores de Zedequias a Nabucodonosor. A carta de Jeremias dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Construam casas e estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e maridos para suas filhas, a fim de que vocês tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual os deportei. Orem por ela ao Senhor, pois a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Pai, porque nós cremos que Tu és esse Deus poderoso, glorioso, que controla as nações, que controla o coração do rei, que controla o universo, Pai. Muito obrigado porque nós cremos que nada foge do Teu controle, Senhor. Mas mesmo assim, o Senhor sendo um Deus tão grande, nós sendo tão miseráveis, Senhor, o Senhor nos permite ter um relacionamento contigo. O Senhor habita em nós, Pai. E o Senhor se revela a nós pela Tua palavra, Senhor. O nosso desejo agora, Pai, e o nosso pedido, Espírito Santo, é que o Senhor esteja nos iluminando e se revelando a nós através da Tua palavra. Abre os nossos olhos, abre o nosso coração, transforma o nosso coração e nos faz mais parecidos contigo. E a nossa oração, Senhor, é no sentido e na esperança de que o Senhor é o mais interessado de todos, que a gente se pareça mais com Teu Filho. O Senhor é o mais interessado de todos em que vivamos a vida que o Senhor deseja que vivamos, Pai. E é no nome precioso de Jesus e nessa confiança que nós oramos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, imagina essa cena do exílio, o povo de Israel que vivia ali na terra prometida, no lar que Deus tinha prometido para eles, numa terra que mana leite e mel, e agora eles são levados para o exílio, para uma terra distante, um lugar que eles não conhecem, com costumes que eles não conhecem, passando por coisas totalmente diferentes de tudo que eles sabem ali sobre a vida. E a primeira coisa que é evidente para a gente aqui nesse texto, na verdade parece um pouco uma contradição, mas na verdade é complementar, que é quem leva o povo para o exílio. E no primeiro versículo a gente pode achar que quem leva
é o rei Nabucodonosor, porque fala, e todo o povo que o rei Nabucodonosor havia levado para a Babilônia. Mas no verso 4 ele revela para a gente quem realmente controla as nações e o universo, quando ele fala, assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que ele deportou de Jerusalém para a Babilônia. Deus ele está controlando todas as coisas e a nossa esperança precisa ficar firmada nesse Deus que não perde a mão e que não perde o controle. Mas ainda assim, o exílio não é algo fácil para o povo de Israel. Ainda assim, isso não é algo eles vão com alegria para isso. E essa figura, é claro, o exílio realmente aconteceu, isso aqui é uma história real, mas ela também mostra num panorama ampliado a história da Bíblia toda pra gente. Como assim? Pensa no Gênesis. Deus cria Adão e Eva, coloca a missão para eles ali de, junto com Deus, reinarem sobre o restante da criação. E eles estão ali no lugar que é o lar deles, que é a casa deles, vivendo um relacionamento com Deus deles. Mas então eles decidem viver os seus próprios caminhos, tomar suas próprias decisões, decidir por eles mesmos o que é bom e o que é mal. E isso traz consequências para eles. Deus expulsa eles do jardim e manda eles para fora ali para viver num exílio que a gente vive até hoje. A gente vive nessa Babilônia, e a Babilônia não só essa cidade que realmente existiu, mas essa realidade onde a gente tem diferentes deuses, a idolatria domina, as coisas não acontecem como deveria acontecer, e a gente está aqui hoje vivendo como peregrinos no meio disso. E, Pedro ele vai falar isso, principalmente nós, igreja. Pedro vai falar na primeira carta dele, então 1 Pedro capítulo 2, verso 11. Olha o que Pedro fala. Amados, eu os advirto como peregrinos e estrangeiros que são, a manter distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Depois a gente vai voltar aqui 1 Pedro, mas por enquanto é isso. Então a gente vive, Pedro fala, como peregrinos e estrangeiros na terra onde a gente está hoje. A gente não vive, a gente sabe que o nosso lar ele não é aqui, a nossa morada não é aqui, mas na verdade a gente vive na esperança viva de que um dia Jesus vai voltar e ele vai levar a gente para o nosso lar de verdade, para o nosso lar verdadeiro, que é a Nova Jerusalém, que é o céu, que é a eternidade, onde a gente vai estar novamente com Deus. Mas a gente está aqui no exílio, assim como o povo de Israel estava nesse exílio aqui. E Deus dá recomendações para eles sobre como o povo deve viver no meio desse exílio. E é isso que eu queria refletir com você hoje, pensando que a gente está vivendo numa realidade que não é a que Deus desejava para a gente, que não é o nosso lar de verdade, que a gente sofre as consequências disso com todo e o caso de viver nessa pandemia, em toda essa crise política e econômica que o Brasil e o mundo está entrando, fora desse cenário, a própria violência que já existe, todos os males que a nossa sociedade vive, e tudo isso é por causa do pecado e dessa realidade cósmica de exílio na qual a gente vive hoje. Mas Deus tem um jeito, uma maneira para nós, o povo dele, os escolhidos dele, viverem no meio do exílio. Naquela época ali, existiam alguns dos israelitas que eles viviam como rebeldes, e a opção que eles escolheram era de se revoltar contra o povo da Babilônia e se levantar contra eles ali. Então eles montavam campamentos fora da cidade, eles tinham tentativas ali de revolta contra o reinado da Babilônia, e essa era uma das possibilidades. A outra possibilidade era se adequar e se misturar no povo da Babilônia e passar a ser um babilônio praticamente. Passar a viver segundo as suas regras, segundo as suas leis, segundo a sua cultura e debaixo da autoridade dos seus deuses. Então, a gente olhando, parece que essas são as duas únicas possibilidades, mas na verdade o que Jeremias traz para a gente aqui, através da revelação de Deus para ele, é uma terceira via, é uma terceira maneira de viver, que não é nem se revoltar contra os reinos desse mundo e nem se conformar a eles, mas uma terceira via, que é
Dizia assim o Deus para o povo que vivia ali no exílio, a partir do verso 5: construam casas, estabeleçam-se nelas. Plantem pomares e comam frutos, os frutos que eles produzirem. Casem-se e tenham filhos. Encontrem esposas para seus filhos e marido para suas filhas, a fim de que tenham muitos netos. Multipliquem-se, não diminuam. Trabalhem pela paz e pela prosperidade da cidade para a qual eu deportei. Essa é a primeira coisa. No lugar onde a gente está, no lugar onde Deus colocou a gente deve trabalhar pela paz e pela prosperidade da nação onde nós vivemos, do mundo em que nós vivemos. Então, a gente não se conforma, mas a gente contribui para o bem, tornando em bem o lugar e a realidade onde nós vivemos. A gente ora por ela ao Senhor, pois nossa prosperidade depende da prosperidade dessa cidade também. Então, o lugar onde Deus nos colocou, nós fomos colocados ali não para se revoltar contra ela ou para se conformar a ela, mas para viver de maneira que a gente abençoa as pessoas, que a gente contribui para a prosperidade daquele lugar, mas que a gente não se compromete se curvando aos seus deuses. E uma boa história disso é o livro de Daniel. Se você refletir e ver a história de Daniel e de seus amigos ali, você vai ver caras que foram colocados na alta corte da Babilônia, que começaram a vestir roupas que nem as roupas dos babilônios, aprenderam sobre a cultura deles, mas chegavam momentos onde eles traçavam linhas muito claras de falando: daqui eu não ultrapasso, eu não vou me dobrar aos seus deuses, eu não vou deixar de orar ao meu Deus, eu não vou deixar de adorar o Deus verdadeiro, que é o Deus de Israel. Eles traçavam linhas bem claras e os limites bem claros de até onde eles iam. E o chamado do Senhor pra gente, no mundo que a gente está vivendo, no contexto que a gente está vivendo, é esse, irmãos. Que a gente viva de maneira a abençoar as pessoas ao nosso redor, sejam elas crentes ou não, sejam pessoas que fazem parte do povo de Deus ou não, que a gente possa trabalhar para a prosperidade delas e para abençoá-las também, mas sem nos comprometer na nossa fé a quem ela é de direito. E na nossa próxima reflexão eu vou continuar trabalhando um pouco disso nos evangelhos. O que Jesus fala sobre essa maneira que a gente deve viver no mundo que a gente está. Mas por hoje é essa a nossa reflexão. Eu queria terminar lendo o verso 12 de 1 Pedro 2, que é o verso seguinte, trazendo uma perspectiva do Novo Testamento disso aí. Então eu vou ler de novo, o 11 e o 12. Amados, eu os advirto, como peregrinos estrangeiros que são, a manter-se distância dos desejos carnais que lutam contra a alma. Então mantenham esses limites claros, mantenham a adoração e o coração de vocês onde deve estar. Mas o verso 12 fala assim: procurem viver de maneira exemplar entre os que não creem, assim, mesmo que eles os acusem de praticar o mal, verão seu comportamento correto e darão glória a Deus quando ele julgar o mundo. Que a gente possa viver de maneira exemplar no meio das pessoas e que a gente seja esses agentes do reino de Deus que transformam e que trabalham para a prosperidade do lugar onde Deus nos colocou. Vamos orar? Que Deus te abençoe, viu? Senhor, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, ela transforma os nossos corações e ela traz verdades até hoje, Senhor. Nos ajuda, Pai, a viver no exílio em que estamos hoje. Nos ajuda a viver de maneira sábia, entendendo que os tempos que vivemos são maus, Pai. Nos ajuda a Te servir como o Senhor quer e entregar a nossa vida como sacrifício vivo a Ti todos os dias, Pai. Nossa esperança está em que Tu és esse Deus grande, glorioso, Pai. Tu és o Alfa e o Ômega, Tu és o primeiro de todas as coisas. Jesus, Tu és supremo sobre toda a criação e a nossa confiança está nisso. Portanto, nós nos apoiamos em Ti, nós nos descansamos em Ti, na Tua sabedoria, Senhor, na Tua força, Senhor, e não na nossa. Que o Senhor nos molde e que a gente possa realmente parecer como Jesus, que não veio pela força, mas pela sua mansidão. Ele começou a transformar todas as coisas e isso tem um impacto até os dias de hoje. Senhor, nos ajuda a andar no teu caminho. Essa é a oração da tua igreja. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Nos vemos em breve. Abraço.